Editor Gato é um jovem de 36 anos, cantor, compositor, que traz na sua essência o amor pela música e pela poesia. É um apaixonado pela vida. Natural da cidade de Monteiro, um município celeiro de grandes artistas, poetas de renome nacional, ambiente fértil que propiciou o germinar deste talentoso artista. Hoje, ele traz na sua musicalidade o tempero emanado da riqueza cultural que brota das entranhas desta cidade. Aquele anjo. E o nosso bate-papo de hoje é com o cantor e compositor Editor Gato. Ele que vai falar um pouco sobre a sua carreira. Editor Gato, satisfação em tê-lo participando conosco. Fique à vontade para você cumprimentar nesse momento aos seus fãs, o pessoal que acompanha o teu trabalho. Primeiramente, Edivaldo, quero agradecer a você pela oportunidade de ser entrevistado por você, que é um ícone do jornalismo aqui, não só do nosso município, como do nosso estado e do nosso Brasil. Obrigado por estar aqui. E a carreira do Editor Gato começou, o meu fascínio pela música começou na casa de um grande amigo, Carlinhos de Rogaciano, que o seu filho hoje não está mais aqui, hoje habita com o Papai do Céu, o Flávio. E eu sempre que eu chegava na casa dele, ele estava tocando, e aquela roda de amigos, né, olhando para ele com aquele fascínio, e aquilo começou a me fascinar. E eu olhei e falei, um dia eu quero fazer isso também. Né? Isso foi o meu fascínio pela música. Já o início profissional iniciou-se quando o Degir de Monteiro morava em João Pessoa, quando o meu pai deu notícia que ele estava morando lá, estava com uma banda. E aí eu passei a olhar os ensaios da banda, e nos intervalos do ensaio eu ficava cantarolando na casa do Degir, e ele ouvia a minha voz. Ele falou, esse menino se desenvolver, se a gente trabalhar a voz dele vai dar certo. E aí ele parou a sanfona certo dia, me convidou para cantar uma música com ele, só que quando ele parava a sanfona, eu não conseguia mais seguir a música afinado, nem no ritmo. Ele falou, a gente tem que trabalhar isso aqui. E aí me deu meu primeiro violão de presente, sou grato a ele por isso. E aí levei esse violão para casa, comecei a me desenvolver, estudar o violão, e passei a desenvolver a voz e também desenvolver um lado como compositor. Passei a criar as próprias melodias das músicas que eu fazia. Então assim iniciou-se a carreira do Editor Gato. E em seguida o Degir me fez um grande desafio, me convidando a ser o cantor oficial da banda depois da saída de 2 cantores. Foi um intimato. Ele não me convidou, ele impôs. Olha, a partir de hoje você é o cantor da banda. Coisa que nem eu mesmo acreditava que eu seria capaz de fazer isso. E aí passei a cantar na banda. Aí em seguida o Editor Gato deu asas, passou por outras bandas como Fogo de Menina, Meshville em Campina Grande, dentre outras bandas. É o amor, é a paixão e é a saudade. Tempo que passa, vida sem graça, sem felicidade. Bom, gente, eu sou Degir de Monteiro, já conhecido no mercado artístico. Tem um grande trabalho, grandes músicas gravadas aí por grandes cantores, bandas. Mas eu quero falar aqui de uma pessoa muito importante que eu conheci, muito jovem, criança ainda, e vi que ele tinha um talento muito grande e tinha a possibilidade de se tornar-se um grande cantor e um grande compositor. Editor Gato, conheci em João Pessoa, sendo filho de Monteiro. E a mãe dele me falando que ele era fã das minhas músicas. Na época, eu tinha gravado Recado de um Passarinho, e ele começou a cantar um pouquinho, eu vi que ele tinha muito futuro pela frente. E assim, levei ele na minha casa para ele cantar alguma coisa, e pegando a sanfona, eu vi que ele cantava, mas quando eu parava o instrumento, ele desafinava, não tinha tom certo não. Aí o que eu fiz? Comprei um violão, pedi para ele aprender a tocar violão, cantando, e depois ele parasse o violão e começasse a cantar sem o instrumento. Assim ele fez. E se tornou hoje um grande cantor, é uma pessoa muito importante, um menino muito bom. Eu recomendo de coração para vocês, pode seguir ele nas redes sociais, que tem um grande futuro. Pessoa que canta muito bem, boa presença, bom de palco, fala muito bem. Enfim, ele é uma pessoa que tem um grande futuro como artista. Eu fico feliz de falar de Editor Gato, porque é uma pessoa que tem muito talento, muita qualidade. Sucesso, meu irmão. Desejo tudo de bom na tua vida. Muito bem, estamos conversando com o Editor Gato, que vai falar também agora sobre as suas andanças pelo Brasil afora, porque ele não ficou limitado só ao estado da Paraíba. Não é verdade, Editor Gato? Exatamente. Minha mãe, certa feita, chegou para mim e falou, filho, eu com a sua idade e o seu talento, eu não ficaria restrito à Paraíba. Eu iria galgar novos ares. E aí foi o que eu fiz. E aí falei com o secretário de Estado, doutor Silvestre Almeida, o saudoso Silvestre Almeida,
E ele me financiou com uma ajuda de custo de R$275, não esqueço disso, e uma passagem para ir até Brasília. Inesquecível, né? Exatamente. Chegando em Brasília, me recordo muito bem que quando eu não tinha parente lá, quando eu cheguei em Brasília, tinha um trem na rodoviária assim, um frio muito grande, eu sem parente lá. E aí eu ergo os meus olhos e era aniversário de Brasília, tinha uma frase escrita dizendo assim: vale a pena acreditar na esperança. E aí aquela frase foi muito forte para mim, para eu poder acreditar nos meus sonhos, acreditar que eu poderia viver da música. Um combustível. Um combustível, na verdade. E aí passei a fazer participações com artistas como Johnny Raoni, que na época o Gustavo Lima era violonista do Johnny Raoni, dentre outras bandas que eu sempre ia na noite pedir para fazer participação, até galgar um espaço onde eu pudesse divulgar o meu nome. De lá fui para São Paulo, conheci um grupo de empresários que me financiavam para eu cantar para eles enquanto eles bebiam churrasco nos condomínios de luxo, como Swiss Park, como Alphaville. E aí essa andança do Editor Gato resultou que no final dessa andança, eu já me sentindo um pouco maduro, retornei para João Pessoa para dar início à gravação do meu primeiro CD. Durante essa história como artista, como compositor, quantos trabalhos você já produziu, Torgato? Edivaldo, são 5 CDs gravados. Exatamente no retorno dessas andanças, eu voltei para Paraíba e gravei o meu primeiro CD, autoral, com uma exceção de 3 faixas, do compositor Cláudio Padilha, junto com Cláudio José e Jaqueline Freire. E esse CD autoral foi meu primeiro trabalho. Aí depois veio o segundo trabalho, que foi uma regravação Shots Românticos. E aí eu passei a gravar os outros CDs em dupla, né? E fiz uma dupla com o Tony Luco, né? Figuraça. E com o Vicente Hércules também, que é compositor de Aviões, Léo Magalhães, de gente grande aí. E aí eu fiz essa dupla, então todos são 5 CDs gravados e depois gravei um CD solo. E aí, hoje, o Editor Gato está novamente com a sua carreira solo, né? Depois dessa soma de parcerias aí. Hoje eu estou lançando agora minha música nova, que chama-se Eu Não Vou Dar o Tempo Que Você Pediu. O Torgato também é compositor e ele tem uma história bacana para compartilhar com os fãs. Como é que você descobriu esse talento, hein, Torgato? Chegando na casa da minha avó, encontrando um tio meu e um vizinho compondo uma música. Eu também achei aquilo fascinante. Eu acho que dentro de mim já havia essa sede por esse universo artístico, esse universo musical. E aí, ao ver o meu tio e o meu vizinho, eu parei para olhar eles fazendo aquela música e eu disse: eu acredito que eu também sou capaz de fazer isso. E ao chegar em casa, automaticamente eu fui tentar fazer uma música. E essa primeira música que eu compus chama-se Semente Esquecida, que foi gravada pela banda Asa do Destino, foi até capa, título de CD. E eu fiquei muito feliz pela primeira música que eu compus, já ter sido gravada logo imediatamente, né, incentivando cada vez mais eu investir nesse lado de compor. E aí gravei, depois passei a me aperfeiçoar com as letras. O Berg Rabelo, quando saiu da Calcinha Preta, pediu para gravar uma música minha chamada Anjo, aquele Anjo, Cascavel, Fogo de Menina, Meshville, dentre outras bandas que chegaram a gravar a música do Editor Gato, que também tem essa veia de compor. E eu sempre brinco, né? Eu falo que o compositor é um dos poucos profissionais que ganha dinheiro com as decepções que ele vê, que ele vai transformar em música e alegra a galera. Muito bem, tá aí, portanto, pessoal, nós conversamos com o Editor Gato, que nessa finalização aqui vai deixar a sua mensagem para os fãs, para o pessoal que acompanha o trabalho dele. Torgato, satisfação em tê-lo participando conosco. Obrigado pela participação. Eu que agradeço, Edivaldo. E eu queria deixar um recado. Algumas pessoas vão ouvir esse nome Editor Gato pela primeira vez, porém é um nome construído com muitas lágrimas, muitos momentos de ansiedade. Já cheguei a perder um patrimônio, né? O único patrimônio que a família tinha investido em projetos que não deram certo, sendo enganado por empresários. E tudo isso eu estou falando, compartilhando com você, e gostaria de finalizar dizendo uma frase: que sempre após a tempestade, o sol ele voltará a brilhar. Sempre após a tempestade, o sol voltará a dar a sua luz. Não importa quantas decepções você tenha passado na sua vida. Não desista, acredite. E hoje esse nome, Editor Gato, existe uma história, existe um conteúdo por trás. Gostaria de dizer isso a você, porque algumas pessoas vão ver isso pela primeira vez, e que essa mensagem toque no seu coração. E lembre-se que sempre depois da tempestade, o sol, ele voltará a brilhar. Obrigado, Edivaldo. Valeu.